Irmãos, nós estamos aí caminhando para o final dessa série dos 500 anos da Reforma. Hoje nós vamos encerrar o último tema dessa série dos cânones de Dort, dos 5 pontos da que a gente chama do calvinismo. E hoje nós vamos falar sobre perseverança dos santos. No próximo domingo nós vamos dar início a uma série temática curtinha, que vai acabar no Natal, sobre os temas do Advento, preparando os corações aí para a reflexão natalina. Mas abra sua Bíblia aí, João capítulo 6, verso 33. Leremos aí até o verso 40, João 6, 33. Evangelho de João, capítulo 6, verso 33. Leremos aí até o verso 40. Assim diz a palavra do Senhor. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que a mim vem, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho do Homem nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Oremos. Senhor, que o Senhor nos ajude, que a Tua palavra seja anunciada com zelo, com dependência. Pai, nós precisamos da Tua ajuda. O Senhor sabe, Pai, que nós não somos confiáveis, que somos vulneráveis, falhos, imperfeitos. Pai, nós não temos condições em nós mesmos de falar da Tua palavra. Por isso, precisamos do Teu Espírito. Precisamos que a Tua graça nos ajude a comunicar a Tua palavra com a dignidade que ela tem. Então, que o Senhor use a Tua palavra para educar os nossos corações a apreciar a beleza de quem Tu és. E que o nosso coração seja tomado de amor e fé crescente no Senhor, mas sempre por este meio da graça que o Senhor disponibilizou, que também é a Tua palavra. Então, que o Senhor fale conosco, que Teu Espírito fale aos nossos corações e que tenhamos condições em Ti de deleitar-nos e de desfrutarmos dessa realidade que foi revelada em Jesus. É a nossa oração em Cristo. Amém. Meus irmãos, como os irmãos sabem, nós dedicamos alguns domingos aí, 5 domingos, últimos domingos, nós na verdade viemos falando aí de vários temas da Reforma, desde aí do mês de outubro, um pouquinho antes até, e estamos aí tratando, finalmente, nesses 5 últimos domingos, contando hoje, sobre os chamados 5 pontos do calvinismo. Como alguns sabem, desculpe os nossos visitantes, essa é uma igreja evangélica independente, nós não estamos ligados formalmente a uma denominação histórica, pelo menos por enquanto, né? Mas somos uma igreja confessional, o que significa que nós nos identificamos com confissões de fé específicas. Particularmente, nós nos identificamos com as confissões reformadas, protestantes, ali por volta do século XVI e XVII, né? Particularmente as chamadas confissões continentais, né? Ou também chamados de símbolos de unidade, né? Que é aquelas confissões que a igreja protestante subscrevia, pelo menos algumas delas, ali na Europa, um pouco após a Reforma. Particularmente, a nossa igreja subscreve um catecismo, que é o Catecismo de Heidelberg. Nós subscrevemos também o catecismo ou a confissão belga e os chamados cânones de Dort, que são 5 pontos que identificam uma igreja reformada, particularmente uma igreja que alguns apelidam de calvinista. Você sabe que quando não é comum, né? Calvino odiaria ser chamado o movimento que ele e outros irmãos iniciaram de calvinista. Isso não é um apelido, na verdade. O nome adequado é dizer
reformada, porque é a igreja que está engajada num projeto, num programa de reforma do cristianismo, uma reforma que começa com a afirmação da centralidade de Cristo, da suficiência da graça, da suficiência das Escrituras como livro de regra de fé e prática, da suficiência da fé enquanto instrumento em que o cristão ou a pessoa se liga a Jesus Cristo e obtém os benefícios da graça salvadora, e tudo isso para a glória de Deus, os chamados 5 solas da fé reformada, da fé protestante. Claro que nós, enquanto reformados, damos uma ênfase particular, apesar de não querermos exagerar nessa ênfase, mas damos uma ênfase particular na ação soberana de Deus, pela sua graça, para salvar o pecador. E como nós já viemos explorando aí ao longo dessa série, é importante lembrar, irmãos, que os 5 pontos, que eu vou falar aqui os nomes só para a gente recapitular, o primeiro deles diz respeito à depravação total. Então, para reformados, o ser humano comum, não cristão, se encontra inteiramente ou plenamente depravado pelo pecado e pela queda. O que significa isso? Que não há recursos no ser humano, não há recursos morais, éticos no ser humano, que façam com que ele se torne aceito perante Deus a partir de quem ele é, a partir da condição natural humana. O homem não tem recursos após a queda de Adão, o homem não tem recursos em si mesmo, recursos morais, para se dirigir a Deus e ser aceito por Deus em si mesmo. Como o homem se encontra totalmente cativo do pecado, impossibilitado em si mesmo, sequer de ter interesse em Deus. Sequer de ter interesse em Deus. Ué, como assim? Eu sempre busquei a Deus quando eu criei em Jesus, lá em 1993. Eu estava buscando a Deus. Na verdade, de acordo com Paulo, Romanos capítulo 3, não há quem busque a Deus e não há quem o tema. Então, se não há quem busque a Deus, o dia que você começou a buscá-lo era Ele te buscando. Ok? Então, a gente parte desse pressuposto de que a salvação é uma operação soberana de Deus, porque homem algum deseja a Deus naturalmente. Basta a gente olhar para as obras dos homens. As obras dos homens dizem o que os homens pensam sobre Deus. O que os homens pensam sobre Deus é que Deus tem que ser rejeitado. As nossas obras é uma rejeição pública a respeito de quem Deus é. Claro, se o homem se encontra totalmente depravado, totalmente incapaz nos seus pecados de se voltar para Deus, Deus precisa então, para salvar, se voltar soberanamente para os homens. E ele faz isso através da operação da sua graça, que convence o pecador a respeito da sua própria condição de pecaminosidade, porque o homem não enxerga, o ser humano não enxerga, o ser humano sempre tenta dar justificativas para a sua depravação moral. O tempo inteiro o ser humano está criando dispositivos para se auto-justificar moralmente, ou para se auto-justificar quanto aos seus pecados. Então, Deus precisa desvendar os olhos do ser humano para que o ser humano enxergue, primeiro, a sua condição vulnerável, para que, no segundo momento, consiga enxergar a suficiência da graça e o poder de Deus em Jesus Cristo para reconciliar homens pecadores consigo mesmo. Essa é a segunda etapa. Depois, uma vez que essa graça se volta salvadora para os homens, a pergunta que nós temos que fazer é: essa graça é resistível ou irresistível? É uma pergunta importante. Foi uma questão que Armínio levantou lá na Igreja Reformada Holandesa, quando ele disse assim: não, o ser humano pode resistir à graça de Deus quando ela se manifesta, porque Deus capacitou o homem com livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio dá condições ao homem de resistir ou abraçar a salvação. Os irmãos reformados lá de Dort vão dizer não. Na verdade, que homem pode resistir à ação soberana de Deus de se voltar para a salvação dos homens? Que homem pode resistir o movimento do Deus Trino? Pensa nisso. Toda a divindade, todos os atributos divinos estão se movendo em direção ao pecador para salvá-lo, e ele fala assim: não. Não. Então é claro que a fé reformada vai questionar isso e dizer que Deus pequeno é esse, que Deus minúsculo é esse, nanico, que não consegue dobrar em algum sentido, ou se revelar de forma suficiente para que o ser humano, simplesmente diante da sua aparição, não diga sim, eu creio. E isso não é determinismo. Na verdade, os homens dizem isso livremente, esse é o mistério, mas eles só dizem isso livremente porque Deus deu condições pela graça soberana dele dos homens fazerem isso livremente. Então não é fantoche, não é determinismo. Mas também é verdade que se Deus não desse graça, homem algum poderia se enxergar pecador e homem algum poderia enxergar a realidade da salvação em Jesus Cristo.
Por isso, nós vamos para o terceiro ponto, que é a eleição incondicional. Para que Deus salve os seres humanos, aprove a Deus na sua soberana vontade, salvar aqueles que ele elegeu. E muita gente diria, mas isso é injustiça. Por como Deus pode escolher uns e rejeitar outros? Ora, isso é fácil até de refutar quando nós olhamos para a Bíblia honestamente. Primeiro, ele é Deus. Ponto. Está lá em Romanos capítulo 9. Quem és tu, ó vaso, que pergunta ao teu Senhor, por que me fizeste assim? Se aprove a Deus fazer vasos para honra e vasos para desonra. A questão, e o que é surpreendente, não é o fato de Deus permitir que determinadas pessoas sejam condenadas, porque a condenação ela é óbvia para uma comunidade que rejeita a Deus massivamente. Isso é óbvio. Se a sociedade humana, se o ser humano se encontra rebelde contra o Criador, é esperado que toda a humanidade, não é que parte dela, toda a humanidade fosse condenada por essa rejeição a quem Deus é. Isso é previsível, se a gente olha para a Bíblia honestamente, para os critérios da justiça de Deus. Entretanto, o que é misterioso e ao mesmo tempo maravilhoso, é que aprove a Deus, na sua soberana vontade, abrir os olhos de alguns. Mas quando eu falo alguns, eu estou dizendo que são poucos. Não estou dizendo que são poucos, porque quando nós olhamos para Apocalipse, o texto de Apocalipse demonstra que Deus, João vê uma grande multidão de vários povos, línguas e nações reunidas ao redor de Jesus. O fato de Deus escolher pessoas para a salvação não significa que sejam poucas. Ao contrário, Deus tem gente de todo tipo de gente, toda classe social, todo nível intelectual, toda etnia, dentre aqueles que ele elegeu. Mas a eleição não é arbitrária. A eleição não está fundada em critérios humanos. Esse é outro mistério da salvação. Deus não escolhe aqueles que ele quer salvar por critérios que sejam inerentes ao próprio ser humano. Ao contrário, justamente porque Deus não faz acepção de pessoas naqueles que ele elege, que o motivo pelo qual ele salva as pessoas que ele salva está dentro do beneplácito ou da bondade, da sabedoria, da sua soberana vontade, como está lá em Efésios capítulo 1. Ele salva de acordo com o beneplácito, a sabedoria da sua vontade. Então esse Deus, apesar de ser todo-poderoso, como está no credo apostólico, creio em Deus Pai todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, apesar dele ser todo-poderoso, ele é Pai. Então a onipotência de Deus não é uma onipotência arbitrária. Muita gente acha isso. Deus é onipotente, então ele faz o que ele quiser, como se Deus fosse um Deus caprichoso. Então ele vai lá de acordo com o capricho, de acordo com o mau humor, ele faz, vou usar minha onipotência hoje, causando um tsunami ali na Ásia. Como se Deus fosse irresponsável com a sua onipotência. É claro que isso é uma visão infantil de Deus. É uma visão empobrecida de Deus. O fato de Deus ser onipotente não quer dizer que ele é um Deus arbitrário. Deus é onipotente, mas a onipotência de Deus opera junto com o seu amor. E esse amor exige uma confiança dos crentes em relação à competência de Deus em gerir a onipotência dele, a vontade dele. Tá? Gente, o que seria assustador? Assustador, mas óbvio. Era Deus condenar em massa as pessoas. O que é surpreendente é o fato de Deus abrir os olhos de certas pessoas, para que essas pessoas consigam enxergar a realidade do Evangelho e consigam crer no Evangelho. Tá? Aí você fala, mas é injustiça. Não, injustiça, é como a gente brinca, Você quer a justiça fria e crua? A justiça fria e crua é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se Deus jogasse pela regra do mérito humano, todos os homens estariam condenados. O que é surpreendente é que Deus, por causa do aspecto, do atributo do amor dele, aprove a Deus criar uma nova humanidade a partir de Jesus Cristo e da sua soberana vontade. E chamou pessoas para fazerem parte desse rebanho. Como disse Jesus, ele é o pastor e a ovelha conhece a voz do seu pastor. E a ovelha que está no aprisco dele, ninguém pode arrebatar da sua mão. Essa é a soberana vontade de Deus. É claro, irmãos, que nós somos modernos demais. Nós, seres humanos, somos muito modernos. Modernos no sentido de que nós temos a influência aí do chamado iluminismo. E como temos influência do iluminismo, nós valorizamos muito a autonomia humana. Valorizamos muito o arbítrio humano. E, frequentemente, nós temos uma velocidade impressionante de questionar o arbítrio divino e queremos descompensar o arbítrio divino afirmando o arbítrio humano.
Então nós invertemos. Nós tiramos a onipotência de Deus e colocamos ela nas mãos dos homens. Mas nunca duvidamos e questionamos o nosso potencial de liberdade. E sempre quando queremos duvidar, duvidamos de Deus. Nunca colocamos em dúvida a nossa competência, sempre colocamos em dúvida a competência de Deus. É claro que existe aí uma falta de senso de proporção entre criatura e Deus, vaso e oleiro. Então, se ele é o oleiro, ele é soberano sobre a matéria-prima, sobre o barro que ele está utilizando para fazer os seus vasos. Então, o que exige na compreensão da soberania de Deus? Exige uma postura de humildade diante de quem Deus é. Exige uma postura, de reconhecimento de que o ser humano tem uma percepção sobre quem Deus é distorcida. Então não é simplesmente colocar Deus cativo daquilo que eu acho que Deus deveria ser. É simplesmente se colocar diante de como Deus se revela nas Escrituras e se deixar afetar pela revelação das Escrituras. Como diziam alguns teólogos da Antiguidade, deixar a palavra de Deus falar contra você. Falar contra você. E a gente ser surpreendido com o fato de que Deus rege a história com sabedoria, com competência, e surpreendentemente Ele está resgatando a humanidade para si a partir da sua soberana vontade. Um resumo. E aí, eu falei sobre expiação definida, que muita gente chama de expiação limitada, mas o termo ele é perigoso no sentido de que pode causar uma confusão teológica, mas a expiação, a obra da salvação, ela é definida por quê? Quer dizer que o sangue de Jesus é limitado? Nada disso, nós vimos isso aqui. Quem quiser ver depois no YouTube, está lá a série toda, mas quando nós falamos que a expiação é definida, significa que sim, o poder de Jesus é suficiente para salvar quantos humanos ele quiser salvar. E se ele, por exemplo, se Deus quisesse salvar toda a humanidade, o sangue de Cristo teria poder para salvar toda a humanidade. Entretanto, a ênfase da fé reformada não é na dimensão numérica da expiação, mas na eficiência que a expiação de Jesus tem, a obra da cruz tem, de redimir e salvar aqueles que Deus quer salvar. Por isso que nós falamos de uma expiação definida, que Deus definiu, dirigiu essa obra da salvação. E, finalmente, nós chegamos num tema que é importantíssimo. E lembra, você não pode olhar para um desses temas isoladamente. Eles estão amarrados uns com os outros. E se você quiser ter uma compreensão clara desses temas, você precisa olhar para as Escrituras, ou pelo menos para esses temas como um todo, um sistema conectado. Então, quando nós falamos de perseverança dos santos, o que isso significa? Ora, muita gente pergunta, se Deus salva soberanamente, pela graça, aqueles que Ele elegeu, isso não poderia ser usado como uma justificativa para que as pessoas vivam uma vida moralmente desregrada, irresponsável? Afinal de contas, você diria assim, Igor, eu entendi, uma vez salvo para sempre. Talvez essa seja a sua dúvida. Igor, uma pessoa salva, ela é salva para sempre? Ou é possível uma pessoa cair da condição de salvação, de salvo, e perder a salvação? Talvez você diga assim, mas Igor, essa tese é de que Deus, se Ele escolheu soberanamente, Ele vai fazer, vai disponibilizar todos os recursos para que esse eleito que creu nele chegue até a ressurreição dos mortos. Ele vai prover todos os recursos. Aí muita gente poderia perguntar assim, Igor, mas isso não poderia produzir nas pessoas um relapso, um relaxamento na sua espiritualidade? As pessoas viverem sua vida de forma desregrada, e de repente a pessoa vive em constante estado de moralidade, de responsabilidade com a lei de Deus, com a palavra de Deus, e ela fica, não, eu sou eleito mesmo, então eu posso viver minha vida da forma que eu quiser. Muita gente poderia perguntar isso. E é uma pergunta honesta. É uma preocupação que o próprio Jacob Armínio tinha na época em que ele levantou essa polêmica dentro da Igreja Reformada Holandesa. Mas nós vamos trabalhar sobre isso um pouquinho. Bom, alguém poderia perguntar, Igor, e aí? É isso mesmo? Uma vez salvo, salvo para sempre? Como é que fica essa questão da eleição? Bom, vamos voltar aqui para o nosso texto de João 6,33. Jesus começa dizendo que Ele é o pão de Deus. Lembrando que Jesus está falando isso depois do evento da multiplicação dos pães, dos peixes e dos pães. Ele diz claramente, eu sou o pão de Deus, e o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Quem se lembra aqui, nós fizemos uma série do Evangelho de João, eu falei sobre esse texto, e a gente fez uma conexão com Isaías 55, é chave. Para entender João capítulo 6, você tem que fazer uma conexão com Isaías 55, porque em Isaías 55 o profeta prevê uma chuva messiânica. A linguagem é essa mesmo, uma chuva messiânica, em que Deus derrama como chuva a sua palavra sobre a terra,
E ele diz, a minha palavra não voltará para mim vazia, ela fará tudo o que me apraz. E a linguagem bíblica é que essa chuva desce sobre a terra seca, ela fertiliza a terra, e a chuva não volta a Deus sem que cumpra a tarefa dela, que é fertilizar a terra e fazer a terra produzir o pão e produzir aquilo que é necessário produzir. Tá? Isso está lá também, né? No nosso site, você pode ter acesso lá. Nós falamos sobre isso, é Isaías capítulo 6, mas lembre-se disso. Lembre-se que Isaías 55 é a chave para João 6. Por quê? A gente sempre lê esse texto, né? A palavra de Deus não volta vazia, como se eu falar de Jesus para uma pessoa, né, essa palavra nunca volta vazia, ela sempre vai ter algum efeito. Só que o contexto da profecia não é esse. O contexto da profecia é que Deus vai mandar uma palavra ao mundo. Só que essa palavra, de acordo com João capítulo 1, que é o tema de João é esse, essa palavra ou esse verbo de Deus se faz carne e habita entre nós. Então a palavra de Deus que não volta vazia, mas faz tudo o que lhe apraz, é uma referência à palavra que se faz carne, é uma referência ao Messias que haveria de vir. Que viria e não voltaria para Deus vazio, porque ele vai cumprir uma tarefa na criação. Nesse sentido, Jesus é o pão vivo que desce do céu. Essa linguagem do pão vivo que desce do céu está conectado com as narrativas do Antigo Testamento do maná. Lembra do maná que desce do céu lá para os israelitas no deserto? Gente, o maná é um negócio interessante. É um pão que não é produzido por empreendimento humano. Essa é a ideia do maná. O maná é o alimento que Deus dá. Não é um alimento produzido pelos homens. Jesus usa a mesma linguagem. Jesus está falando o quê? Olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ou seja, Jesus é a graça providenciada. Jesus não é produto das afeições religiosas. Jesus não é produto dos interesses legalistas. Jesus não é fruto do desempenho espiritual religioso das pessoas. Ao contrário, Jesus é a providência. Como os homens se encontravam incapazes de se voltar a Deus, Deus graciosamente provê a salvação por meio de Jesus. Por isso ele é o pão vivo que desce do céu. E aí os discípulos dizem, Senhor, então nos dá sempre desse pão. Ou os ouvintes. E Jesus declara, eu sou o pão da vida. E quem vem a mim, jamais terá fome. Jamais terá fome. É óbvio, Jesus não está falando aqui de fome biológica, é óbvio. Jesus está falando da verdadeira fome de todo ser humano, a fome mais radical, né, que pode, inclusive, se traduzir num distúrbio alimentar, a propósito. Pode, porque no seu anseio, né, de comer e de não comer, esse dilema de comer e não comer, tem uma raiz psicológica profunda, mas tem uma raiz existencial muito profunda, que diz respeito à falta radical que todo ser humano tem, e que diz respeito a quem Deus é. Porque nós fomos feitos para a glória dele, e fomos feitos para amá-lo e desejá-lo, encontrarmos satisfação nele. Jesus diz, eu vou matar a fome, porque eu sou o pão vivo que desceu do céu, e quem vem a mim, vai chegar um dia, meu irmão, vai chegar um dia que essa falta, essa angústia, essa saudade, né? Essa saudade, esse anseio que inquieta o coração humano, essa ansiedade que inquieta o coração humano, vai cessar aqueles que vão a Jesus. A questão é quem vai a Jesus? Essa é uma pergunta importante, porque quem vai a ele e crê nele, não tem fome e não tem sede. A propósito, o tema da fome e o tema da sede também aparece em Isaías 55, ele já começa com isso. Quem tem fome vem a mim e compra de graça, quem tem sede vem a mim e beba, compre vinho e leite sem preço, sem custo. Então, Jesus está trazendo os ecos da profecia de Isaías 55 para dentro do discurso dele, e ele diz, quem crê em mim, fique tranquilo, e quem vem a mim não vai ter fome e não vai ter sede. Mas quem é que vai a Jesus? Né? E Jesus é claro, vocês ainda não creram em mim, apesar de Jesus estar insistindo nisso, que tem que crer nele. Verso 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. É muito claro. Quem é que vai a Jesus? Quem vai a Jesus é quem tem vontade? Quem vai a Jesus é quem tem poder no seu livre-arbítrio de ir até Jesus? Quem é que vai a Jesus? Jesus é claro. Quem vai a ele é quem o Pai dá para ele. É quem o Pai dá para ele. E quem vai a Jesus? De modo nenhum, observe a ênfase do texto, de modo nenhum eu lançarei fora.
Aí Jesus agora retoma Isaías 55 aí no verso 38, leia depois Isaías 55, vamos ver que incrível a conexão. Porque eu desci do céu, afinal ele é a palavra que não volta vazia, eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. Daquele que me enviou. O que Jesus deixa claro é que a missão dele é sustentada e pautada na vontade soberana do Pai. E Jesus vai ter êxito no cumprimento da sua missão. Porque Jesus não vem para cumprir uma missão baseada na autonomia dele, baseado no, entre aspas, no livre-arbítrio dele. Jesus vem para cumprir uma missão pautada na vontade de Deus. E por que isso? Por que Jesus, nesse sentido, ele está cumprindo uma missão radical? Gente, porque a queda de Adão foi essa. A queda de Adão foi rejeitar a vontade de Deus. A queda de Adão foi resistir à soberana vontade de Deus. E lembrando que Adão foi o único homem na história que teve condições inteiras de resistir ou não, de abraçar ou não a vontade de Deus de agir, porque Deus deu essa condição. Deu essa condição. Mas depois que o homem cai, né, o homem só tem uma vontade livre, que ironia, né? Uma vontade livre. Né? A vontade livre de fazer o que ele quer. O problema é que o homem só quer pecar. Só quer pecar. Mas isso é livre? É livre. É livre. Ele está livremente cativo de uma vontade. Então a guerra é no nível da vontade. A guerra é no nível do desejo. A questão é que Cristo não apareceu suficientemente a algumas pessoas para que essas pessoas enxerguem Jesus e tenham suas vontades e disposições alteradas. Então esse é o problema. O problema é que o ser humano tem uma vontade, mas uma vontade que está cativa, está aprisionada ao pecado. E Jesus está vindo para fazer a vontade do Pai, e não a sua própria vontade. Mas qual é a vontade do Pai? A vontade do Pai, de acordo com o texto, né, aí no verso 38, ele veio para fazer a vontade do meu Pai, e a vontade de quem me enviou é esta. Qual é a vontade do Pai para Jesus? Gente, isso é muito sério. Se você fala assim, Igor, Jesus veio numa missão obediente, e na missão obediente de Jesus, ele tem que cumprir a vontade do Pai que o enviou. E aí você me pergunta, mas qual é a vontade do Pai para Jesus? E ele diz, a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que ele me deu. Nenhum. Já parou para pensar nisso? Que ninguém que foi levado ou guiado pelo Pai até Jesus se perderá. Porque se perder, é um certificado de incompetência do ministério messiânico de Jesus. E Jesus não é incompetente. Jesus, ele cumpre plenamente a vontade do Pai, cumpre a missão, a gente vê isso depois na oração sacerdotal de Jesus em João 17, que ele cumpre plenamente a tarefa que o Pai lhe confiou. Então nós precisamos, de fato, reconhecer que as palavras de Jesus são simplesmente verdadeiras. E qual é a verdade na palavra de Jesus? É que ninguém que foi levado pelo Pai a Cristo há de se perder. Pelo contrário, Jesus é claro, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. O texto é claríssimo. Claríssimo. Então, irmãos, nós vamos falando aqui sobre perseverança dos santos. A ideia é muito simples. Aquele que foi eleito e que chegou a Jesus pela soberania do Pai e creu em Jesus, lembrando que o termo fé aqui precisa ser qualificado, porque nunca tivemos na história, eu acho, desse país, para usar um termo corriqueiro agora, acho que nós nunca tivemos na história desse país uma quantidade tão grande de gente que se acha convertida, que se acha crente. Por quê? Porque, entre aspas, se convenceu, eu não vou falar converteu, se convenceu de Jesus em contextos de fé que a gente chama decisionistas. O que é isso, decisionista? Foi ensinado para essa pessoa que uma mera decisão verbal a transformaria automaticamente numa cristã. Uma pessoa cristã. E não necessariamente. Porque existem falsas confissões. Existem falsas conversões. E aí eu falei aqui, né, no domingo passado, que as pessoas ainda comemoram. Falaram assim, olha, irmão, fizemos um impacto evangelístico, né, Flávio? E 130 pessoas se converteram a Jesus. Como assim você sabe que se converteram?
qual a certeza que você tem que essas pessoas se converteram? Porque conversão é mudar de direção, é obra da graça, é obra de Jesus. Né? Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ninguém, meu irmão, ninguém em sã consciência pode fazer um julgamento desse, de quem se converteu ou não. Isso compete ao próprio Deus. Lembra do texto de Paulo? Quem com o seu lábio confessar e crer no seu coração, a confissão de lábio a gente pode até escutar, mas o crer no coração, quem que tem capacidade de sondar os intentos do coração humano, gente? Quem? Eu estou aqui pregando, creio por algumas razões, algumas evidências, que sou um eleito de Deus pela graça, mas você não tem nenhuma garantia disso ao meu respeito. Nenhuma. Como eu também não tenho nenhuma garantia a respeito de você. Eu parto do pressuposto que quando você fez uma confissão de fé, você creu no coração, mas eu não tenho essa certeza. E ninguém tem. Essa é a verdade. Quem tem é Deus a respeito de você, e você vai tendo evidência. Eu até posso ver alguns frutos que são típicos de um cristão regenerado. Eu olho para uma pessoa, a gente vê os frutos de uma pessoa regenerada. Né? No convívio com a pessoa, no pastoreio, no acompanhamento, a gente detecta. Né? Mas esse julgamento, essa análise criteriosa de quem teve fé salvadora em Jesus, não compete a gente. Compete ao próprio Cristo, ao Pai que levou você a Jesus. Tá certo? Então atenção para isso. Atenção, porque talvez você foi ensinado, tão bem ensinado, de que a simples confissão verbal era o suficiente para você se tornar um filho de Deus, né? Que você se convenceu psicologicamente de que você é um salvo. E não necessariamente. Não necessariamente. Talvez você ainda está precisando da regeneração. Você esteja precisando ter os seus olhos dilatados. É muito comum pessoas que nasceram em lar evangélico chegarem lá na casa dos 20, dos 30, dos 17 anos e, de repente, ter os olhos abertos para a realidade de Cristo do Evangelho, mesmo tendo nascido num lar evangélico. Por quê? Porque naquele momento a regeneração aconteceu. Muita gente chamaria isso de segunda bênção. Não é a segunda, é a primeira bênção. É a bênção que salva. É a salvação. Ela é confessionalmente cristã, mas a realidade da sua existência ainda não é de uma pessoa cristã, porque ela ainda não foi regenerada, não nasceu da água do Espírito. Ela ainda não foi cheia do Espírito, não se tornou filha de Deus pela adoção, de acordo com a teologia de Paulo em Romanos capítulo 8. Então, meu irmão, sinceramente, honestamente, siga o conselho de Pedro, de João, de testar a sua eleição no Senhor. Mas se eu testar, eu descobrir que eu acho que eu ainda não sou crente, se converta. Se converta. Simples assim. Creia no Senhor Jesus. A boa nova está sendo anunciada. A palavra está sendo pregada. Ou você acha que você consegue ficar ouvindo a pregação desse púlpito domingo após domingo por acidente de percurso? Só se você for masoquista. Só se você for masoquista, porque aqui a gente está falando do Evangelho todo domingo, convidando você para se arrepender, olhar para a realidade de Cristo, e você acha que isso é acidente. Né? Ou Deus está te atraindo para si, ou você é simplesmente insano ou insana de aguentar esse discurso da fé que nós falamos aqui no púlpito. Né? Então, considere seriamente que isso é um ato da graça soberana de Deus, em algum nível, né? E diz respeito ao modo como Deus quer te colocar diante dele. Então, como eu respondo à boa nova? Simplesmente abraçando a boa nova. Reconhecendo a sua vulnerabilidade, a sua pobreza, e abraçando a riqueza, chegando de mãos vazias diante da cruz de Jesus e abraçando a realidade de Jesus. Não é ficar racionalizando, eu sou eleito ou não sou eleito, sou escolhido ou não sou escolhido. Esse tipo de racionalização não existe na missão apostólica da igreja. A missão apostólica da igreja é proclamar o evangelho a todos os povos, indistintamente, a todas as nações, indistintamente. Nós vimos isso aqui no domingo retrasado, como está lá em Atos capítulo 13. Paulo está pregando em Antioquia, e os gentios que se convertem ao Senhor, de acordo com o texto de Paulo, e todos aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna creram. Destinados, creram. Paulo prega universalmente o evangelho. Mas Paulo sabe que aqueles que crerão serão aqueles que Deus quer que creem nessa mensagem, que creem nessa boa nova. Então, meus irmãos, a dureza dessa mensagem, quando nós falamos da perseverança dos santos, é que nós cremos que o eleito, o salvo pela graça de Deus, há de perseverar na caminhada cristã. Que Deus é poderoso para preservá-los, como Jesus disse. Deus é poderoso para preservar aqueles que Ele salvou até o fim. Não só preservar a sua salvação, mas também fazer com que esse cristão tenha uma vida frutífera de obediência crescente na sua presença. Então o eleito não é alguém que simplesmente fala, não, eu sou eleito, vou ver como eu quiser. Você não entendeu a eleição?
você não entendeu a eleição, porque se a eleição for um fato na sua vida, ela não é simplesmente uma convicção teológica. Crer na eleição, gente, não é simplesmente uma convicção doutrinária. Né? Crer na eleição é crer na realidade do que foi operado em você. E o que foi operado em você foi uma salvação soberana, competente, com poder e graça suficientes para te habilitar a uma vida de obediência crescente na presença de Deus. Então a eleição, ao contrário do que muita gente pode imaginar, não é um ok para os seus pecados de amestrados. Ok? Não é um ok para os seus pecados amestrados. A eleição é um sinal, a evidência da grande obra que Deus está realizando em você, independente de você crer na eleição ou não. Independente disso. De como que Deus, soberanamente, no seu poder, disponibilizou graça e recursos para que você cresça de forma frutífera, santa, perante Ele, em amor. Eu gosto muito de uma frase do Sproul. O Sproul diz assim: quanto à certeza da salvação, o que ele chama de perseverança, mas também a gente poderia chamar, que o cânone chama de perseverança, mas nós poderíamos chamar de preservação dos santos, que Deus preserva os seus santos. O Sproul diz o seguinte: se nós a temos, a salvação, nunca perderemos. E se perdermos a salvação, é porque nunca tivemos. Simples assim. Simples assim. Então, se você tem a salvação, você nunca vai perder. Mas se um dia alguém perder a salvação, é porque ela nunca teve. Esse é o princípio. Né? De acordo com Wayne Grudem, pela perseverança dos santos, todos aqueles que verdadeiramente nasceram de novo serão guardados pelo poder de Deus e perseverarão como cristãos até o final da vida. E só aqueles que perseverarem até o fim são os que realmente nasceram de novo. Porque esse é o recurso que Deus dá para conduzir as pessoas até a salvação eterna. Então, para fundamentar um pouco essa noção de que os eleitos de Deus serão preservados até a consumação, até a ressurreição dos santos, Deus tem competência de cuidar de você até lá. Bom, vou citar um trechinho aqui do capítulo 5 do artigo 3º do Cânone de Dort, que tem um trecho que eu acho fascinante. Ele diz assim: é fato de que uma pessoa eleita peca? É fato. Uma pessoa eleita, salva pela graça, regenerada, pode eventualmente pecar. E às vezes cometer pecados graves. Eventualmente, pecados graves. Mas o fato dessa pessoa pecar e cometer pecados graves, Deus tem competência suficiente para trazer essa pessoa ao arrependimento, a reparação dos seus pecados, mesmo os mais graves, e reabilitá-la para a jornada em rumo à salvação. Tá? E, na verdade, essa tem uma belíssima evidência da soberana vontade de Deus. De gente que se aventura por caminhos tortuosos, até flertando com tentar ao Senhor, apesar de que a gente não pode subestimar o nosso potencial para apostasia, né? Mas flertando ali, né, com a graça de Deus, Deus soberanamente puxa essa pessoa lá da vala, lá da lama, né, do pecado, da lama da iniquidade. Deus traz essa pessoa de volta em arrependimento e coloca ela de novo no caminho, porque se é ovelha do aprisco de Jesus, mesmo que ela tenha fugido do aprisco, o pastor vai atrás da 100ª ovelha. Né? Lembra da parábola? Das 99 ovelhas, e uma desaparece, o pastor vai lá e puxa de volta para dentro do aprisco. Ele é soberano. Mas, por causa desses resquícios do pecado que ainda restam no íntimo, diz o cânone, e também por causa das tentações do mundo e de Satanás, os convertidos não conseguiriam perseverar nessa graça se deixados às suas próprias forças. Meu irmão, se Deus te entregasse as suas próprias forças, você não teria recurso algum de se voltar a Deus e se arrepender pelos seus pecados. Então pense que o seu arrependimento é uma belíssima evidência da sua eleição. Você não se arrepende porque você tem medo do inferno. Você não se arrepende porque você tem medo da condenação eterna. Você se arrepende porque em algum nível o Espírito Santo já te revelou que o seu lugar é a eternidade. E a sua vida de pecado não condiz com aquele que vai herdar a eternidade. Então as motivações que fazem um eleito se arrepender não são motivações baseadas no medo ou no pavor do inferno. São motivações baseadas na certeza, na convicção do Espírito, do destino que lhes está determinado pela vontade soberana de Deus.
Mas Deus é fiel, diz o cânone, e os confirma misericordiamente na graça que de uma vez por todas lhes foi outorgada e os preserva poderosamente nessa graça até o fim. Em outro texto que nós lemos aqui no domingo retrasado, João capítulo 10, verso 26, Jesus é claro: vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Jesus falando para os fariseus: vocês não creram porque vocês não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a minha vida, a vida eterna, e elas, atenção para o texto, jamais perecerão. Jamais perecerão. E ninguém, absolutamente ninguém, o que dirá a própria ovelha, o que dirá a própria ovelha, as arrebatará das minhas mãos. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Irmão, sendo bem honesto, lendo esse texto, em que Jesus diz que as ovelhas que o Pai lhe deu não podem ser arrebatadas de suas mãos, eu não ousaria dizer que uma pessoa pode perder a sua condição de salvação. Isso seria um atestado de incompetência de Jesus. Ele é claro: as ovelhas dadas a Jesus não podem ser arrebatadas de suas mãos. Então a discussão aqui é: Igor, mas eu conheço uma pessoa que ele era crente. Ele orava igual crente, cantava música gospel para Jesus, vestia igual crente, tinha adesivo no carro, Jesus é amor, né? Dizimista fiel, tinha escrito no carro. Foi Deus quem me deu. Só vai melhorar. Né? Essas frases, os slogans crente. O cara é igual crente mesmo, falava igual crente, andava com a Bíblia. Ele tinha uma Bíblia Thompson. Sabe? Thompson. Ele andava com a Bíblia Thompson. Era crente, eu tinha certeza. Ele pregava o evangelho na rua, na praça, dentro do ônibus. Tinha até o dom de profecia. Mas ele agora está perdido nas drogas, no crack, arrebentou tudo, a família arrebentou toda, fragmentou, o cara se perdeu. A questão, meus irmãos, é que se essa pessoa é uma eleita em Cristo Jesus, Cristo não a deixará nesse estado de depravação e perdição absoluta. Não deixará. Agora, a questão, uma outra questão que tem que ser levantada. Pode ser que essa pessoa sequer um dia creu autenticamente na obra de Jesus. Porque se ela autenticamente creu na obra de Jesus, ou ela permaneceria no caminho, ou ela há de voltar para o caminho. Há de voltar para o caminho. Mas não existe, biblicamente falando, incompetência da parte de Jesus em manter as suas ovelhas no aprisco. Ainda que ela fuja, ele vai lá e vai buscar a ovelha e traz para dentro do aprisco. Mas ela tem que permanecer no aprisco, porque a missão de Jesus é cumprir o que o Pai lhe deu. Está lá em Isaías 55. A minha palavra não volta para mim vazia. Então um filho está vindo com a palavra de Deus, com a missão, e ele tem que lograr êxito na missão. E a missão é salvar aqueles que o Pai lhe deu. Então ele tem que voltar com a missão cumprida. Jesus não pode fracassar na tarefa que o Pai lhe confiou. Ninguém as pode arrebatar da minha mão. Outro texto interessante que ninguém pensa. João 3,36. Ele chega a ser assustadoramente óbvio. Assim. João 3,36 diz assim. 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Irmãos, preste atenção nos verbos. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Não falou assim, quem crer no Filho terá a vida eterna. O texto diz que quem crê, confia, abraça, se apropria de quem Jesus é e confia a sua existência a Jesus, tem. E quando fala tem, meus irmãos, tem. Você não tem como, eu tenho, e depois Deus foi lá e falou assim, acho que você não está merecendo não, deixa eu pegar de volta aqui o presente que eu te dei. Isso não existe. Tem a vida eterna. Tem a vida eterna. É uma garantia. Quem abraçou Jesus tem a vida. Esse é até um ponto importante. Porque muitos cristãos vivem como espectadores da eternidade. Né? Só na expectativa, um dia eu vou morar na eternidade. Meu irmão, preste atenção, se você tem a vida eterna, a porção de vida que você tem agora já está contabilizada na eternidade. Ela já é a vida eterna. Ela já é vida eterna. Ela já está anexa
a eternidade. A eternidade vai ser só uma continuidade da sua vida no tempo presente. O triste é quem não tem eternidade, porque só tem essa vida. Só tem essa vida. Mas aquele que tem a vida eterna, esta vida já está contabilizada na vida que você continuará tendo pela eternidade. E é claro que isso afeta como eu vivo agora, né, gente? Afeta tudo, porque você tem que viver agora, como diz Paulo na linguagem dele nas cartas, né, como ressuscitado. Você tem que viver agora como uma pessoa eterna, no tempo presente. Isso afeta tudo. Você não pode ser uma pessoa desesperada. Né? Por que não? Porque se você vai viver eternamente, do que você teme? Ah, Igor, mas se chegar a conta segunda-feira e o boleto da CEMIG, que eu tenho que pagar na quarta-feira, eu estou perdendo minhas noites de sono, corta a luz. Corta a luz, gente. Mas quem consegue viver assim? O ser humano consegue viver assim. Mas é muito difícil. É. Mas se cortar a luz, e aí como é que eu vou viver? Vai vivendo. Vai vivendo, meu irmão. E se eu morrer? Qual o problema? Deu para entender? Cristão, quando vive na esperança, e é claro que Deus nunca nos permite chegar a esse limite, eventualmente pode acontecer, mas isso não é comum. Né? Eventualmente pode acontecer, Deus pode ter uma missão para você num contexto extremamente vulnerável, em que você vai chegar nesse nível de prisão, cadeia, fome, pode acontecer. Mas o que move a igreja da história é a esperança da realidade, do que é eterno. E o tempo presente já está contabilizado. Agora imagine que em teologia infantil seria, Deus de repente te fala assim, olha, você quem crê tem a vida eterna. Tem a vida eterna, agora. E aí Deus de repente faz uma malcriação, né? Deus te deu a vida eterna, fala, acho que você não se comportou bem não. Nesse Natal, Papai Noel não vai te dar um presente. Entendeu? Aí ele vai e rouba a eternidade que ele te deu. Isso não faz sentido. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. Sequer verá, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Do mesmo jeito, meus irmãos, que a eternidade está sendo antecipada aos que creem agora, o inferno está sendo antecipado também aos que vão desfrutar dele um dia. Porque a gente acha que a ira de Deus só se manifesta no inferno. Mas a ira de Deus se manifesta agora no tempo presente. Quando? Quando Deus entrega aos homens as suas paixões infames. Romanos capítulo 1, a ira de Deus se revela dos céus, contra toda impiedade, se revela no presente. Tem gente que acha assim, fulano de tal vai ser condenado porque ele pratica homossexualidade, ou prática homossexual. Meu irmão, a prática homossexual, a distorção de tentar encontrar estabilidade identitária nos desejos sexuais já é em si manifestação da ira de Deus, já é uma entrega às paixões infames. Né? A gente já olha assim, Deus vai condenar os homens pelas violências que eles fazem hoje. É verdade. Mas muito da violência que o homem faz hoje já é um sinal da ira de Deus, porque Deus entregou, não existe inferno, né? Na verdade existe no futuro, mas o inferno, né, pior que a humanidade pode experimentar, começa quando Deus entrega os homens às suas próprias paixões. Terrível coisa, meu irmão, é ser entregue ao que nós queremos. Terrível coisa é ser entregue à nossa própria vontade. Terrível coisa. E aí você e eu ficamos nessa tensão. Mas a minha vontade e o meu livre-arbítrio é o último lugar que você acha que é confiável. Nós já tivemos essa experiência no Éden e não deu certo. Não deu certo esse negócio de a gente confiar na nossa competência, na nossa capacidade de discernir o que é melhor para a gente. Romanos 8,31, Paulo é claríssimo. Meu irmão, isso aqui é forte demais, esse texto. Quem nos separará do amor de Deus? Olha que pergunta forte de Paulo. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Romanos 8,31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pensa nisso. Sabe aquela história quando você era da escola, que você era baixinho? Lembra disso? Você era baixinho, estava ali na escola. Aí os amigos, colegas de sala grandão, né? Fazendo bullying com você, corredor polonês. Lembra do corredor polonês? É. Hã? Todo mundo conspirando contra você. Aí chegava o seu irmão mais velho, fortão, sarado. Todo mundo corria, se escondia. E você saía, né, até com o peito estufado assim, né, achando que o poder era seu. O poder do outro que está com você. Mas você finge, né? Finge que você é o cara. Meu irmão, se Deus está do seu lado, oa. Entendeu? Se Deus está do seu lado, não é o seu irmão mais velho malhadinho, não. É a Trindade que está do seu lado.
é Pai, Filho e Espírito Santo do seu lado. Se Deus está contigo, quem será contra você? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. O que Paulo está dizendo, gente, é uma questão de reflexão. Se Deus, Trino, Pai, Filho e Espírito Santo Todo-Poderoso, o Filho do amor dele, o Espírito que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, estão se movimentando na história para salvar, eu, Igor, mortal, raspa do tacho da criação de Deus, vou impedir os desígnios eternos de Deus para me salvar? Paulo é claro, verso 33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem? Quem vai te acusar, meu irmão? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo, meu irmão? A pergunta é séria de Paulo. Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas. Isso aqui não é frase de efeito neopentecostal da teologia da prosperidade. O sentido é muito mais profundo. Em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores. Você pensa, mais do que... Você achava que você ia vencer, já estava feliz que ia vencer. Mas o texto diz que é mais do que vencedor. A perseverança dos santos, a preservação dos santos, dá condições de nós sermos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, Paulo está convencido, eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que maravilha. Tudo bem, Igor. Mas será que Paulo, o apóstolo, ele tinha essa consciência mesmo, na prática da vida dele? Será? Será que Paulo tinha essa convicção de que Deus era poderoso para livrá-lo dos seus impulsos maus, da sua pecaminosidade, dele se conformar à imagem de Jesus de glória em glória, até ele conseguir herdar, de fato, plenamente, a ressurreição dos mortos? Meus irmãos, olha o que Paulo fala em 2 Timóteo 4,8 sobre ele mesmo. 2 Timóteo 4,8, depois a gente pula para o 18. Paulo diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada. Está guardada. Está guardada. Né? De novo, não é Papai Noel, né, gente? Se comportou bem, se comportou mal. Não, está guardada. A qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Verso 18. O Senhor me livrará, Paulo dizendo, o Senhor me livrará de toda obra maligna. Você crê nisso, meu irmão? Na palavra de Deus? Olha que interessante que Paulo está dizendo. O Senhor me livrará também de toda obra maligna. O Senhor há de nos livrar de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, meus irmãos, se somos salvos de forma tão graciosa e Deus é competente para nos habilitar e nos preservar, um outro ponto é importante mencionar aqui. É fato de que, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. É fato que a Bíblia diz que o homicida, o idólatra, o avarento, o mentiroso, não verá o reino de Deus. Não verá. Amigo, mas espera aí, você deixou confuso agora, porque eu entendi que eu fui salvo pela soberana vontade de Deus. Mas Paulo vai lá e os textos do Novo Testamento colocam uma condicional. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Então é pelas obras também, né, Igor? Não. Não. Ô, gente, é muito simples de entender isso. O que você faz diz respeito ao que você ama. Simples assim.
Eu conto muito essa história. Você lembra que você era sedentário? Em 1991, você era sedentário, barrigudinho, preguiçoso. Aí um dia você foi na escola e viu uma gatinha malhada. Pirou com a menina. Ficou louco por ela. Mas ficou tão maluco que você morava na academia para chegar no nível. Aí você fala, mas peraí, o cara dizia antes, a mãe fala, meu filho, vai caminhar, faz uma caminhadinha para a pressão, pelo menos ficar controlado. Ah, mãe, que preguiça, não dou conta, é muito difícil. Esses carboidratos, meu filho, corta esses carboidratos. Não, mãe, não dou conta, não, mãe. Eu não concordo com esse negócio de dieta, não. Agora está comendo açaí, massa muscular, malha não sei o quê, supino, tripino, bíceps, tríceps. O que aconteceu? Conversão? Não, um novo amor. Um novo amor. Você faz tudo pelo que você ama. Faz tudo. Faz tudo pelo que você ama. A questão é que se você é idólatra, avarento, mentiroso, e você for arrastando esses pecados até os portais da eternidade, vai ficar óbvio o quê quando você chegar diante dos portais da eternidade? Que você amava tudo, menos aquele que tinha que ser amado. Então a questão não é que você, eu entendi. Então, para eu ser salvo, a Bíblia fala que o idólatra vai ficar fora, o sodomita vai ficar fora, o mentiroso vai ficar fora. Então é fácil ser salvo. É só não ser mentiroso, é só não ser sodomita, é só não ser o quê? Aí você vai lá e faz uma listinha de regras morais, tenta cumpri-las, e aí você vai ser salvo. Nada a ver. Nada a ver. Na verdade, o sodomismo, a idolatria, a mentira são evidências de quem você ama. Então você é salvo pela fé, e a sua entrada na eternidade será pela fé em Jesus. Atenção, mas uma vez que você tem fé autêntica em Jesus, você ama Jesus, o amor cresce por Jesus, e obviamente, se você ama Jesus, você vai fazer o que lhe agrada. Jesus disse, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Mas atenção para a frase de Jesus. Ele não está falando assim, para você provar que você me ama, guarde meus mandamentos. Jesus não está falando disso não. Muita gente acha isso. Jesus está falando assim, aquele que me ama guarda os meus mandamentos, como se a gente tivesse que artificialmente obedecer a Jesus como uma demonstração de amor por ele. Não, a ordem inversa. Justamente porque você ama Jesus, é que você guarda os mandamentos dele. Então a discussão aqui é sobre o que você ama, ou sobre o que você crê, ou no que você confia. Porque quando você confia autenticamente, ama autenticamente alguma coisa, você faz tudo por aquela coisa, ou pelo menos vai aprendendo a fazer tudo por aquela coisa. Né? Então é claro, meu irmão, que não existe perfeccionismo cristão, como Wesley ensinava, infelizmente, que é possível chegar a uma perfeição moral em vida. É óbvio que não, mas é verdade que aquele que crê autenticamente em Cristo cresce em obediência até a imagem de Jesus, que pode ser só na ressurreição, mas que Deus te encontre, meu irmão, que Deus te encontre, como diz na linguagem militar, com sangue nos olhos, lutando contra o pecado, até, como diz Hebreus, até ao sangue. Que Deus nos encontre assim, arrependendo pelas nossas fraquezas, resistindo ao pecado, se expondo aos meios de graça, bebendo do conhecimento de Cristo, porque isso é coisa de gente eleita. Isso é coisa de gente salva pela fé. Então, atenção para isso. É verdade que quem não está se santificando em Cristo, ou não está santificado em Cristo, não vai herdar o reino de Deus. É fato. Mas não é porque você é salvo pela santificação. É porque quem está sendo santificado é quem autenticamente creu em Jesus. É igual a história de Davi, Salmo 51. Davi se arrepende pelo seu adultério, no Salmo 51, mas em nenhum momento a palavra adultério aparece no Salmo. Já viu que coisa estranha? Paulo está fazendo um salmo de arrependimento porque ele foi lá e deitou com Batseba. E em nenhum momento ele fala, perdoe o meu adultério. Claro, o problema de Davi não era o adultério em si. O adultério era um sintoma. O pecado, geralmente, gente, é um sintoma. Um sintoma de quê? De uma incredulidade radical. Por isso que o Salmo diz, lá para frente, Davi fala, renova em mim, Senhor, a alegria da tua salvação. O que está na raiz dos nossos pecados? O que está na raiz dos nossos pecados é a incredulidade, a perda da alegria da salvação. É isso. Então Davi não queria lidar com os sintomas. Os sintomas ele sabia que Deus podia perdoá-lo do dia para a noite. O problema era os amores dele, o que ele amava.
onde a fé dele estava depositada, onde que ele confiava, na força do braço dele como rei ou no rei que o colocou sobre o trono. Essa é a questão. Essa era a tensão de Davi. E tem cristão que fica lutando contra sintoma. E Deus colocou os sintomas aí para mostrar a sua incredulidade. Sabe aquele pecado amestrado que a gente patina nele de vez em quando? Para que ele serve? Para mostrar a nossa incredulidade, a nossa incapacidade de encontrar satisfação plena em Deus. Então o que você tem que fazer? Tem que conhecer mais para amar mais. E não é conhecimento cognitivo, é conhecer a Deus na medida que você se relaciona com Deus. Pela palavra, pelos sacramentos, pelos meios de graça, é verdade, pela comunidade, que são as plataformas que Deus criou para a gente beber de quem Ele é e conhecê-lo, e aí você vai ter mais disposição para fazer o que tem que ser feito. E para encerrar, e os que saíram? Olha, 1 João 2,19 é claro. 1 João 2,19, eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, eventualmente, numa igreja podem haver réprobos, podem haver falsos cristãos, pode. E Deus permite até que haja uma peneirada em relação a essas pessoas. Mas, o que nós descobrimos lendo a palavra de Deus hoje? Que se o Deus Trino, em todo o seu poder e atributo, se move em direção a pecadores para salvá-los, parece certo que nada e ninguém pode sabotar os intentos de Deus em salvar uma pessoa. Ninguém, nem mesmo a pessoa que foi salva. Uma pessoa regenerada é uma pessoa que nasceu da vontade de Deus e não da carne. João capítulo 1, verso 13. Logo, o seu status de filho de Deus não pode ser revogado. Como que você pode revogar, desconectar um fato de que você tem um filho biológico, por exemplo? Você pode até fingir que não, rejeitar. Mas a sua conexão biológica com o filho que você gerou é radical, irrevogável. Irrevogável, está lá. Você pode rejeitar, você pode negar. Faz o DNA, vai dar igualzinho, é você, é seu filho. Não tem como correr, não. Como assim? Deus gera você da vontade dele. Você não nasceu da vontade da carne e do sangue. Deus te gerou da vontade dele, do querer dele, e agora Deus está te deserdando. Deus agora está te rejeitando depois de você ter nascido da vontade de Deus. E fica óbvio, como nós pais, imagina se eu como pai tivesse que condicionar o meu amor pelo João pelo comportamento dele. Imagine. Papai já falou que não é para ver filme mais, filho. Acabou. Só depois da escola. Antes da escola não pode. Imagina. Então hoje você é um réprobo. Hoje papai não vai te amar. Amanhã, hoje eu não sou seu pai. Amanhã eu vou ser. Pode ser que eu volte a ser de novo, mas agora eu não sou mais o seu. Não existe isso. Porque a minha relação, meus vínculos com meu filho são baseados em um outro processo, em uma outra relação. Um compromisso do nível biológico para o nível moral. E é irrevogável. E é assim que Deus se relaciona com você. Um dia você chegou para ele com cocô nas calças, igual o bebê, já viu? Papai fez cocô, meu filho fez xixi na cama, meu filho, de novo. Você acha que a gente ama menos porque fez xixi na cama? Que nada. Que nada. Não depende disso. É igual Deus com você. Mas Ele está te educando, está te disciplinando, está te instruindo a aprender a ter a dimensão do amor que Ele tem por você, que você ainda não tem nem consciência. Nem tem consciência. Seu filho, com 3 anos de idade, 2, às vezes não tem nem consciência do seu amor por ele. Mas, à medida que ele cresce e vai conhecendo o pai e a mãe, ele vai amando o pai e a mãe. Vai apreciando o pai e a mãe. Mas o pai está ali comprometido em cuidar dele até que ele tenha a maturidade para dimensionar o amor por ele. Olha que coisa extraordinária. É o que Deus fez com você, meu irmão. É o que Ele faz com você. Você patinou aí, vacilou, escorregou na fé, e Deus está lá, vem cá, meu filho, levanta de novo, papai vai te limpar aqui, tira essa poeira do joelho. Você ralou o joelho, meu filho? Fica tranquilo, papai está aqui com você, vamos caminhar, tem que vigiar. Claro, pai que é pai disciplina, né, gente? Pai que é pai admoesta, pai que é pai exorta, educa, né? Fala, não, meu filho, tem que vigiar mais, meu filho, tem que abrir os olhos. Escuta o papai falando com você. Olha que coisa forte. E Deus vai fazendo assim com você. Mas o amor dele por você não está condicionado a nada que você faça de errado, não, meu irmão. Na verdade, você está aprendendo a fazer a coisa certa. Lembra de Paulo? Porque a tristeza, segundo Deus, às vezes você vai ficar triste mesmo.
A disciplina do Senhor às vezes vem com tanto vigor que você dá até uma baqueada. Mas Paulo diz que a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Olha que coisa fantástica. Porque, Hebreus 12:6, o Senhor corrige a quem ama e disciplina todo filho a que recebe. Então saiba disso. Se a disciplina do Senhor está queimando o seu couro, como está queimando o meu, que queima mesmo, né? Saiba, ele só faz isso com o filho. Ele não faz isso com o bastardo. Ele não faz isso com o estranho. Ele só faz isso com os filhos. E para fechar, boas obras, meus irmãos, são evidências da justificação e da santificação. O Abraham Kuyper, no livro dele, O Espírito Santo, ele diz que a santificação é o terreno fértil onde Deus faz as plantas das boas obras nascerem e frutificarem. Mas a santificação é uma obra da graça. A santificação, esse terreno fértil, é obra do Senhor. Nós respondemos essa fertilidade, interagimos com ela e por isso somos frutíferos. Então a verdade do Evangelho se revela de fé em fé. Razão porque fomos escolhidos em Jesus para boas obras que o Senhor de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, verso 10. Lembre-se disso. Jesus é, Hebreus capítulo 12, verso 2. Jesus é autor e consumador da sua fé. Autor e consumador. Autor e consumador. Ele começa e termina. Ele tem competência para isso. Aquele que começou a boa obra é poderoso para terminá-la. Isso é o Evangelho, meus irmãos. É a boa nova. Vamos orar. Enquanto os diáconos trazem os elementos, prepare o seu coração agora para se banquetear com Deus, que te dá os recursos da graça para que você seja mantido no caminho. Responda ao Evangelho com gratidão. Então acolha esses elementos com gratidão. Vai pensando nisso, que esse é mais um sinal da graça que te sustenta nessa jornada, nessa peregrinação.